Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tiago e eu estou aqui para apresentar um trabalho acadêmico sujeito à avaliação pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Trabalho da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, para o Instituto de Linguísticas, Letras e Artes, da Faculdade de Estudos da Linguagem. A disciplina pela qual estou cursando é Literatura Brasileira 3, do professor, como eu disse, Abílio Pacheco. O meu nome é Tiago Rosa da Silva, eu sou aluno da turma de Letras 2018 da Unifespa. E hoje o meu tema será estudo comparativo de elementos narrativos, o narrador e vínculos da história do Brasil no contexto da obra. Então, serão analisadas hoje duas obras, pela qual foram colocadas a mim, e nós vamos ver qual o entrelace dessas duas obras, desses dois autores, o que eles têm em comum, o que acaba chamando a atenção nesse aspecto da história literária e também da história do Brasil em si. Então vamos lá à apresentação. Esse vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A justificativa para esse trabalho acadêmico da escolha do tema foi a sua importância para a literatura brasileira do Brasil na década de 30. Eu coloquei da década de 30, porém apenas um dos livros foi publicado exatamente nessa época. O outro não, o outro é bem mais recente, é da nossa era, né? Porém, os dois tratam de acontecimentos históricos da década de 30, tá? Apesar de sua publicação ser um pouco mais tardia, mas eles tratam dessa época. E uma coisa que nós temos que ter ciência para o estudo da literatura é que não é só romance, não é só novela, não é só conto, não é só ler por ler, mas o autor ele tenta colocar ali nas suas obras um pouco daquilo que está sendo vivenciado, daquilo que está sendo admitido, daquilo que eles estão sofrendo, estão passando. Então, muitas das vezes, a escrita, ela se torna um refúgio, ela se torna um alerta, ela se torna um pedido de socorro, muitas vezes. Então, é muito importante a gente se atentar às obras para a época em que elas foram escritas. Eis aí a importância das escolas literárias. Aí vão entre elas desde as mais variadas, desde as mais antigas até as mais recentes, né? Que nós temos aí o modernismo, por exemplo, que é mais recente, nós temos ali um pouco antes o romantismo. Cada uma dessas escolas literárias, ela vem trazendo um efeito não só da escrita, mas da época daquele período. Ou seja, cada entrelace que havia nas histórias que eram escritas nos livros, nos romances, era um pouco daquilo que era vivido naquela época. Então, é muito importante quando você lê uma obra, você já se atentar um pouquinho do que de que escola literária aquilo pertence, que consequentemente você já saberá também qual a importância daquele livro, daquele romance para a determinada época, tá bom? Mas nós vamos falar isso mais a fundo daqui a pouquinho. Então vamos lá. A primeira autora que eu vou falar aqui é Raquel de Queiroz, muito conhecida ela, né? O livro pelo qual nós vamos percorrer um pouquinho é o livro O 15, que é o seu livro que deu a ela todo o começo da sua carreira, do seu sucesso. E
Um pouco da história dela, resumidamente, ela nasceu, né, no ano de 1910. É muito importante falar isso, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, tá? Isso para aquela época, voltando àquilo que eu já disse, é um marco histórico, é um acontecimento gigantesco. E foi também a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões. Foi também jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance, O 15, que é aquele que a gente vai tratar, ele ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. Então, nós já vemos aí que é um romance que foi nomeado, que foi premiado, e um dos principais motivos disso, pela crítica, é exatamente o que há por detrás daquilo que é narrado, que é contado ali na história. O segundo é o de Itamar Vieira Júnior, né? É o livro Torto Arado, um livro atualmente que faz o maior sucesso, é um dos maiores sucessos do ano de 2020 e 2021. Está entre os livros mais comprados na internet atualmente. Podem até ver que ele está com o preço um pouco mais elevado, exatamente pelo sucesso que esse livro trouxe, também por aquilo que ele conta. Não só por uma história fictícia, mas por algo que acabou transmitindo a realidade de muita gente naquela época, mais ou menos de 1930. Então, o autor ele nasceu em 1979, tá? Torto Arado é o romance de maior sucesso do autor, do escritor, por relatar a realidade rural vivida na época e também a mulher no contexto social. Então, esse livro ele acaba sendo como que um marco para o início da presença da mulher no contexto social. Não que ele seja o primeiro, mas ele acaba sendo um livro bem reconhecido por isso também. Então vamos lá para o que a gente veio contar aqui, né? A história do Brasil no contexto das obras. Falar um pouco sobre o Torto Arado primeiro. O Torto Arado é um livro, é um romance, na verdade, de história um pouco longa. Ele conta uma história de uma família rural, de algumas famílias rurais, na verdade, do Nordeste do país, tá? Famílias essas que enfrentam muitas dificuldades mesmo. A história começa ali com um drama de duas irmãs que querem saber o que há na mala de sua avó e com muita, digamos, insistência, como é que eu posso falar, muito engenho, né, engenhosas, elas acabam conseguindo, né, e por consequência disso elas veem que na verdade lá dentro tem uma faca bem afiada, elas com o prazer de ter conseguido descobrir o que havia ali dentro, acabam colocando a faca na boca e uma acaba perdendo a língua, perdendo a fala, consequentemente, e as duas que antes brigavam muito passam a, no decorrer da história, ficar bem mais unidas, uma vez que uma acaba sendo a intérprete da outra, né? Um dos marcos desse livro é ele ser contado por três narradores diferentes, né? Eu vou focar um pouquinho na questão do narrador em si, e esse livro ele é muito interessante quanto a isso. A gente vê que do primeiro capítulo até mais ou menos quase o meio do livro, nós vemos uma das irmãs contando a história, de quase o meio do livro até mais ou menos perto do final, nós vemos a outra irmã contando a história, e lá mais para o final nós já vemos um terceiro personagem, que seria alguém mais com a visão mais geral, como que um espírito mais que acaba fechando tudo ali. Então, são três narradores diferentes, cada um com sua visão, porém uma visão geral. Eles não são pessoas que acabam não sabendo das coisas, eles são narradores oniscientes, eles acabam sabendo das coisas, porém cada um com sua visão ali.
Então, isso é um dos principais aspectos que chamou a atenção do livro Torto Arado, essa questão da narrativa ser colocada dessa maneira. E a gente vê ao decorrer do livro muitas angústias, muito sofrimento, a família ela é uma família humilde, nós vemos que o pai, ele é um pai muito religioso, assim como a avó também é uma avó muito religiosa, a família em si, na verdade, eles acabam tendo muitos, eles acabam fazendo muitos serviços para, por acreditarem que isso ajudaria nisso ou naquilo, então eles levam essa religiosidade muito a sério. Nós vemos também que há ali um contexto da mulher muito grande, como eu disse. As mulheres nesse livro elas são como que papel principal, tanto pelas duas irmãs, quanto pela própria avó, quanto pela mãe das meninas. Então, nós vemos que a mulher nesse livro ela é tratada como uma pessoa que vai começando a desdobrar ali o que seria uma igualitária feminista, né? Então, nós vemos ali o começo de uma era feminina. O que mais que eu posso contar desse livro? Eu gostaria de contar algo mais geral, não a história em si, não somente a história, mas, como eu disse, o contexto literário. Então, nós vamos para o outro, 15, que é da Raquel de Queiroz, é um livro também contado no Nordeste brasileiro, um livro que conta sobre a seca que aconteceu em 1915, por isso o nome do livro 15, porém o livro foi publicado só ali a seca da década de 30, porém ele conta sobre a seca de 1915, uma das maiores secas do Nordeste do Brasil, que acabou com muita vegetação, muitos animais e, consequentemente, também muitas pessoas. Nós vemos ali a presença da religiosidade também muito grande, uma vez que as preces para cair chuva, elas são intensas, elas são grandes. Nós vemos ali as pessoas desesperadas por mantimento, por água, pessoas que acabam indo tentar uma vida em outro local por causa da seca. Muitas delas vão para a Amazônia tentar uma vida lá, mas muitas delas acabam indo para a cidade, para a capital. A história acontece no Ceará. E as pessoas, muitas delas tentam ir para Fortaleza, porém nem todas, principalmente as mais pobres, elas não conseguem melhorar de vida na capital. Pelo contrário, o governo acaba separando elas da sociedade, colocando ali no centro de concentração, que, como o próprio nome já diz, é para concentrar as pessoas ali, para vigiar. Então, a gente vê que o governo não tem ali muito uma intenção de ajudar, é mais para tirar eles do meio da sociedade, para não contaminar, entre aspas. Então, é um livro de muito sofrimento que você acaba pegando os sentimentos que a autora tenta transmitir ali. É um livro que chama muito a atenção porque você acaba sendo agraciado com os sentimentos que ela coloca ali. Não tem como a gente, por exemplo, não acabar ficando com um sentimento ali do coração um pouco apertado na questão do Chico Bento, que é uma pessoa muito pobre, vem de uma família muito pobre. Quando nós vemos todo o percalço que a autora vai passando pela história, a gente vê que é um livro que realmente merece destaque, como já teve, como já acabou ganhando prêmios aí, e exatamente por esses aspectos. E o que esses dois livros têm a ver em si, um com o outro, né? Eu não falei muito do contexto em si dos livros, eu foquei mais um pouco nos narradores, que é o que foi pedido a mim, escolher um dos centros ali da literatura, como é que eu posso dizer? Um dos tipos literários, né? Que compõe a história do livro de o 15, nós temos ali
o Chico Bento, nós temos também a dona Inácia, nós temos a Conceição, sua neta, nós temos o Vicente, que é o gerente de uma fazenda também ali. Então, o que esses dois livros têm a ver? Eles, primeiramente, a pobreza, eles retratam muito a pobreza do Brasil. E como eu disse, é um livro não somente para você colocar na prateleira e achar um livro bonito, mas é um livro que conta a história que realmente acontecia no Brasil. Nós tínhamos naquela época, assim como nós temos hoje, mas naquela época foi tratado ainda com mais embasamento, a questão da pobreza muito grande. Nós contamos a história do 15 na questão da seca, nós contamos do Torto Arado um pouco mais a questão da vida humilde também. Então, a questão da pobreza ali é muito forte. A questão da religiosidade também muito forte. As pessoas desesperadas por alento, por socorro. A questão do governo da época que não se preocupava com isso. As suas intenções, na verdade, eram outras e as pessoas acabavam sofrendo, muitas vezes morrendo por causa disso. As formas de trabalho que a gente vê daquela época, que é contada nos livros, não é mais de escravidão, porém era um trabalho por troca, as pessoas não recebiam salário por isso, elas acabavam tendo ali o seu direito de plantar, o seu direito de colher, e isso é o que elas poderiam, o que elas acabavam ganhando por trabalhar ali nas fazendas, né? Elas não eram escravas, porém elas não tinham um emprego de salário fixo, elas acabavam tendo simplesmente a oportunidade de plantar ali naquele pedacinho de terra, colher e comer. E nós temos também a representação da mulher muito forte nos dois livros. Nós vemos que é o início ali de toda uma jornada feminista que vem passando aí na história do Brasil, e nós vemos que ali foi como que um pontapé inicial para tudo isso. Por que eu falo de todos esses eixos temáticos que foram trabalhados em um só? Porque quando eu pego para trabalhar a história do Brasil no contexto das obras, eu vejo que essa história trata todos os eixos temáticos que foram trazidos. Então, é algo que, como um tema sobre todos os temas, é importante que seja falado sobre cada um pouquinho de cada um, porque como eu disse no início, é um tema, é um ponto da literatura que nós devemos ter muita atenção, que é o ponto que o livro não é simplesmente um livro para você deixar ali, admirar, alguma coisa assim, mas é um livro para você que você sabe que tem toda uma história por trás, tem um pedido de socorro, muitas vezes tem uma história real, na maioria das vezes tem uma história real ali que conta aquilo que realmente está acontecendo naquela época. E como eu disse, volta atrás, conta a questão da escola literária. Então, eu não sei se eu estou sendo bem clara, mas eu acredito que sim, a questão da importância da escola literária para os romances, ou dos romances para a escola literária. Por que que há essa duplicidade? Na verdade, não é nenhuma uma duplicidade, elas acabam encontrando-se, pois cada escola literária ela trata de um anseio que o livro vem mostrar. O livro não vem resolver em si, mas ele vem mostrar, ele vem alertar, ele vem divulgar, ele vem colocar na boca do trombone aquilo que está acontecendo na sociedade. E essa é uma das importantes faixas da leitura, a questão de promover o educar, o alertar, o divulgar, o falar, e isso é algo que a literatura faz com muita maestria e é algo que somente ela consegue transmitir com tantos elementos ricos que nós temos aí. E a literatura brasileira é e continua sendo algo que nós podemos obter muito mais que uma história. Nós podemos ter um contexto social muito rico para compartilhar. Então era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.